Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em vossos corações. Sou o professor Márcio Mainardes e estou aqui para abençoar a sua vida, a ajudar você que está preparando a sua aula, você que é professor, você que é aluno da escola dominical. Primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E estamos chegando à lição de número 3, que traz o título O Batismo no Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição está em Atos, capítulo 1, e o versículo de número 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos 1 ao 13. Se você está chegando agora no nosso canal, está nos conhecendo agora, olha, seja muito bem-vindo, inscreva-se no nosso canal e pode deixar aí o seu comentário. Na medida do possível, eu estou respondendo os comentários dos irmãos. Nós estamos retornando ao YouTube agora, então eu preciso da sua ajuda, que você compartilhe, divulgue nos grupos da sua igreja, para que mais pessoas tenham acesso a este material. O batismo no Espírito Santo é o nosso tema de hoje. E eu tenho falado para vocês desde a primeira aula que é muito importante você conhecer o Cremos oficial da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, porque tudo aquilo que nós estamos e estaremos ainda aprendendo durante este trimestre está contido no Cremos oficial da Igreja. Eu gostaria que você atentasse para o item de número 11, que diz: cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Então, este item de número 11 do Cremos Oficial das Assembleias de Deus é a base para a nossa aula, a nossa pré-aula e a sua aula da lição de número 3. A nossa lição ela se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico, o que significa o batismo no Espírito Santo. O segundo tópico, o propósito do batismo no Espírito Santo. E o terceiro tópico, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Durante a sua aula, procure responder aí a essas questões, a você trabalhar essas questões para que o seu aluno tenha um bom aprendizado. Eu vou fazer aqui alguns apontamentos, até porque o nosso tempo aqui é muito pequeno, mas sempre aos domingos, então ao domingo seguinte, após o lançamento desse vídeo, você pode nos acompanhar no Facebook, aos domingos, 10 horas e 30 minutos da manhã. Se você ainda não é o nosso amigo no Facebook, eu vou deixar também o nosso link na descrição para que você seja o nosso amigo e acompanhe as nossas lives aos domingos pela manhã, às 10 horas e 30 minutos. Vamos fazer então alguns apontamentos que vão ser muito úteis para você. Primeiro, o batismo no Espírito Santo é uma promessa e também um revestimento de poder do alto. Anota essa. O batismo no Espírito Santo é uma promessa de Jesus Cristo e também é um revestimento do poder do alto. Então, o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, antes da sua morte, mesmo depois da sua ressurreição, ele reafirmou esta promessa que cumpriu-se
em Atos 2 e que não era exclusiva para a igreja primitiva ou somente para ali os primeiros apóstolos. Essa promessa é para todos, conforme o texto bíblico de Atos dos Apóstolos deixa bem claro. Mas isso também foi profetizado no Antigo Testamento. Um texto muito interessante que está no livro do profeta Joel, no capítulo 2 e versículo 28, que diz: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Lembrando que o apóstolo Pedro, lá em Atos, a partir do versículo 17, capítulo 2, versículos 17 e 18 do livro de Atos, capítulo 2, Pedro cita a profecia de Joel. É claro que Pedro muda ali depois para últimos dias. Também o profeta Joel está dizendo: derramarei o meu espírito no singular, e Pedro diz: derramarei do meu espírito. Então Pedro quer dizer que a profecia de Joel está se iniciando a cumprir-se ali nos dias da igreja primitiva em Atos 2. A profecia, ela não se refere somente àquele momento. É claro que o profeta Joel também se refere a um período escatológico, no fim dos tempos, onde o Espírito vai vir de forma completa sobre toda a terra, mas isto é um assunto escatológico. Então Pedro cita esse texto do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, lá em Atos 2, a partir do versículo 17. Então você pode também trabalhar aí esta relação. O Senhor Jesus Cristo também deixou isto bem claro após a sua ressurreição. E um texto que eu quero ler aqui para vocês e que vocês venham trabalhar esse texto também na sua classe é Lucas, capítulo 24, e o versículo de número 49. Ele diz assim, Jesus falando: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que eu aprendo aqui? Essa promessa de Jesus Cristo, né, que o Pai vai conceder, ela vem do alto, é algo que vem do céu, não é algo que os homens podem produzir, é algo que vem de cima. Aquilo que vem do céu, a terra só pode copiar, a terra não pode produzir, os homens não podem fazer isso, mas é um revestimento que vem do alto, revestimento de poder. Eles já estavam vestidos, né, porque o Espírito Santo já estava neles desde aquele momento que Jesus soprou sobre eles. Agora eles seriam revestidos quando eles fossem batizados no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, ele vem do alto e é um revestimento de poder, conforme você vê aqui em Lucas 24 e 49, e também em Atos capítulo 1 e versículo de número 8, Jesus falando sobre a virtude, sobre o poder do Espírito Santo. Lá em Atos 1 e 8 aparece a palavra, em algumas versões, virtude, em outras versões é poder, mas a palavra no original é dínamos, né? De onde surgiu a palavra dinamite, só para que você tenha uma ideia desse poder. Olha só, os discípulos, dois discípulos haviam encontrado Jesus no caminho de Emaús, ou Jesus encontrou com eles, e eles estavam muito tímidos, estavam cabisbaixos, tristes, amargurados, porque esperavam aí um outro Messias que viesse restaurar o poder político, estavam fracos, e Jesus se encontra com eles, e no final de tudo isso é que está o versículo 49, logo após o momento na mesa, na comunhão ali, Jesus está falando: eu vou cumprir essa promessa, e vocês serão revestidos de poder, vocês não andarão mais cabisbaixos, tristes,
né, amargurados. Não, o Espírito Santo vai vir em vocês, vai batizá-los, vai dar graça, vai dar poder, vai dar ousadia, vai dar autoridade e vocês não estarão mais desta forma. Isso é algo maravilhoso que você pode trabalhar também. Tem muita coisa boa. Estou apenas aqui fazendo alguns apontamentos. Então, o batismo no Espírito Santo é o poder de falar em outras línguas. Quando eles receberam o batismo ali em Atos 2 e 4, você pode conferir na sua Bíblia, também no texto que está aí na sua lição, eles receberam então o poder de falar em outras línguas, e essas línguas podem ser conhecidas ou não. Em Atos 2, as línguas são conhecidas. Haviam ali pessoas de diferentes etnias, diferentes idiomas, e cada um ouvia ali o outro falando na sua própria língua, né? Atos capítulo 2 e versículo 4, mas também temos outros exemplos no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, que essas línguas podem ser desconhecidas. Então, por isso, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas, e estas línguas podem ser conhecidas ou não. Outra coisa que você precisa deixar bem claro na sua aula é que o batismo no Espírito Santo, ele é diferente do novo nascimento. Os discípulos de Jesus, eles já tinham a salvação quando receberam o batismo no Espírito Santo. Alguns textos, o nosso comentarista deixa ali na lição, e é importante você ler esses textos. Eu não vou ler aqui para ganhar tempo, mas é Lucas 10 e 20, João 15, 3 e João 20 e 22, textos aí importantíssimos para que você tenha clara esta evidência de que eles já tinham a salvação. Então, esse batismo aí, ele não é salvação, como alguns querem tentar conciliar isso. Batismo no Espírito Santo é diferente de novo nascimento. É claro que toda pessoa, quando ela passa pelo novo nascimento, ela passa a ter o Espírito Santo como um selo. O Espírito Santo passa a estar nela. Mas se ela não buscar esse revestimento de poder, essa autoridade que vem do alto, ela não vai ter essa manifestação. Ela não será batizada no Espírito Santo. E todos nós precisamos do batismo no Espírito Santo para que possamos fazer a obra que o Senhor Jesus coloca em nossas mãos. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu não tenho condições para fazer isso que eu estou fazendo aqui para vocês, gravando esses vídeos, falando da palavra de Deus, ensinando, mas é o Espírito Santo que me batizou, que me dá essa autoridade, que me dá unção, que me dá capacidade para que eu possa fazer isso. Então você também, professor, você deve fluir no Espírito Santo, você deve falar em outras línguas, e os seus alunos também devem buscar o batismo no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Anota essa. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Ele já é um salvo, mas para que ele possa aí cumprir, exercer as suas funções no reino, ele precisa desta capacitação sobrenatural. Propósitos do batismo no Espírito Santo. Primeiro, poder para viver uma vida santa e serviço eficaz. Segundo, revestimento pleno do poder de Deus. Terceiro, proclamação ou testemunho de Cristo, conforme Atos 1 e 8. E 4, capacitação sobrenatural do Espírito. Então é um resumo que eu fiz. Você pode voltar um pouquinho o vídeo para que você anote, se você assim desejar. A evidência inicial do batismo, como eu já falei, são as línguas estranhas. Hoje, queridos, está surgindo aí uma nova modalidade de pentecostais aí que questionam isso. Isso não é bem assim, nem em todo caso foi assim. Mas olha, faz parte da doutrina da igreja. O cremos oficial da igreja, no item de número 11, fala isso. Então nós temos
as línguas estranhas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Aquele que é batizado, ele vai falar em línguas, pelo menos na primeira vez. Nem todo mundo tem o dom de línguas, que vai falar todos os dias, em toda a oração, né? Em todo culto, em línguas. Esse já é aquele que tem o dom de línguas. Mas quem é batizado, ele vai evidenciar isso ao falar em outras línguas. Línguas estranhas. Essas línguas podem ser estranhas a quem fala, né? Um idioma que a pessoa nunca aprendeu, como foi o caso de Atos 2. Pode ser línguas celestiais, que alguns chamam de língua dos anjos, né? Língua dos anjos, língua dos céus, né? Que as miríades angelicais conhecem. Ou podem ser línguas misteriosas, que só Deus conhece. Então nós temos aí 3 situações diferentes. Línguas estranhas. Estranha quem fala, mas são idiomas conhecidos de outras pessoas, mesmo que essa pessoa nunca tenha estudado, nunca tenha aprendido, como foi o caso de Atos 2. Línguas celestiais, línguas das miríadas angelicais e línguas misteriosas, que só Deus conhece, como Paulo fala ali em Coríntios. Existe um significado tremendo no Pentecostes. Eu já falei de Pentecostes na lição de número 1, a definição da festa das semanas, festa das colheitas. Não é isso que eu quero dizer agora. Estou falando sobre o batismo no Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes. Primeiro, o batismo no Espírito Santo ele é o inverso daquilo que aconteceu em Babel. Lá em Gênesis capítulo 11. O batismo no Espírito Santo é o inverso de Babel. O nosso comentarista, o pastor Ezequias, ele até fala um pouquinho sobre isso na introdução do livro de apoio para esse trimestre. Ele menciona esta relação entre o Pentecostes e Babel. E é justamente o inverso que acontece aqui em Atos 2. O poder da igreja fluir na unidade falando uma só língua. Então veja só o significado aí de Pentecostes, o poder da igreja fluir na unidade falando uma só língua. Em Babel, o Senhor dividiu a língua, mas em Atos 2, ele juntou a igreja na língua do Espírito. Professor, eu não entendi. Deixa eu tentar resumir. Lá em Gênesis 10 e 11, nós vemos aí no Gênesis 10 um homem, Nimrod, que vai ter um objetivo, vai reunir os homens e construir uma torre cujo cume toca nos céus, vai colocar limite aos homens para que não se espalhem, mas isto ia contra a ordem original de Deus, que Deus falou para que eles crescessem, multiplicassem, enchessem a terra. Esse Nimrod, que é o primeiro tipo do anticristo, ele vem falando justamente o contrário. E ele reúne os homens em torno de si, constrói um nome, que é o nome dele, claro, e vai construir uma torre cujo cume toca nos céus. Ali Deus vem. Gênesis 11, você vê que Deus vem e divide as línguas, divide os idiomas e também as etnias. Se nós formos para o original de Gênesis 11:1, nas nossas Bíblias está, Deus dividiu o idioma e a língua, é uma redundância. Mas, na verdade, o texto original diz que Deus dividiu a língua e as etnias ali em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Então, Deus criou ali as diversas línguas. Agora, em Babel, o mesmo Senhor que dividiu as línguas em Gênesis 1, ele junta novamente a igreja, os seus escolhidos ali, que estavam sendo capacitados pelo Espírito Santo para que eles falassem uma só língua, mesmo sendo diferentes países, diferentes etnias que estavam ali, diferentes idiomas. Ele une para que eles possam falar uma só língua, a língua do Espírito. Então, ser batizado no Espírito Santo, mais do que falar idiomas, mais do que falar língua dos anjos, é o poder que Deus dá da igreja a falar uma só língua, a língua do Espírito. Você pode notar isso, que se você estiver ouvindo uma pregação, por exemplo,
em inglês, em alemão, sei lá, em dinamarquês, você não está entendendo nada, digamos, se você não sabe falar essas línguas. Mas quando aquele pregador fala línguas espirituais, você sabe o que ele está falando, porque o Espírito Santo que está em você comunica ao seu espírito que aquelas são as línguas espirituais. Eu já passei por essa experiência e é algo sublime. O batismo no Espírito Santo é para todos em todos os tempos. Isso está bem claro lá em Atos 2, não só para eles, mas para aqueles que o Senhor chamasse. Então, o batismo não cessou. As línguas, o poder, como falam aí os sensacionistas, isto não cessou. O batismo no Espírito Santo é para todos em todos os tempos. Leve isso para a sua classe. As línguas, como já falamos aqui, são a evidência inicial, mas não final. Por que falo isso? Porque muitos que foram batizados falaram em línguas uma vez e depois nunca mais. Estão iguais àqueles homens lá, anciãos que estavam com Moisés. Deus repartiu do Espírito que estava sobre Moisés e dividiu sobre os 70 anciãos. E lá em Números 11 está escrito que eles profetizaram uma vez e depois nunca mais. Isso era no Antigo Testamento. Para nós, isso não é tudo. Nós falamos em línguas da primeira vez, mas depois nós temos que procurar os dons espirituais. Nós temos que procurar resultados a partir do momento que Deus nos batiza com o Espírito Santo. Então, as línguas são a evidência inicial, mas não final. É necessário o salvo, é necessário o cristão manifestar o fruto do Espírito. Então não basta falar em línguas, não basta pular, não basta gesticular, não basta interpretar línguas, precisa produzir o fruto do Espírito, e isso é algo que muitos esquecem. É fundamental que o crente tenha um ou mais dons espirituais. Então, assunto que nós vamos estudar na próxima aula, lá 1 Coríntios 12, onde Paulo fala a respeito dos dons espirituais. Não só 1 Coríntios 12, mas também o capítulo 13, que fala do amor, que é o maior dos dons, o capítulo 14, onde ele volta a discorrer sobre os dons, e também em Romanos, Paulo toca nesse assunto. Então é fundamental que o crente tenha um ou mais dons espirituais. Incentive a sua classe, professor, a procurar os dons espirituais. Incentive a sua igreja, pastor, você líder, a procurar, buscar em Deus os dons espirituais. Vamos falar desse assunto mais na próxima aula. A igreja de Atos, ela recebeu o Espírito Santo para batizar quando estava reunida, unida e em concordância. Atos capítulo 2 e versículo de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A versão Almeida Fiel fala que eles estavam em concordância. Então veja, eles estavam reunidos, que reunião pode ser reunião para qualquer coisa, mas eles estavam mais do que reunidos, estavam unidos. E estavam também em concordância, concordemente, tinham todos o mesmo objetivo. Então veja aí uma regra para que o Espírito Santo venha sobre nós, para que o Espírito Santo batize nas nossas igrejas hoje. A igreja precisa estar reunida, a igreja precisa estar mais do que reunida, unida e em concordância. Esta é uma regra para que o Espírito Santo volte a atuar de forma sobrenatural sobre a igreja. O batismo no Espírito Santo só pode vir do céu. Atos 2, versículo 2. De repente veio do céu. De repente veio do céu. O batismo no Espírito Santo, os dons, o sobrenatural do Espírito só pode vir de cima, não pode ser produzido de baixo para cima. Ele vem do alto, ele vem dos céus.
é obra exclusiva de Deus através do seu filho. Então aprenda isso, você não pode produzir, você pode até produzir um movimento, você pode até produzir algumas coisas aí no seu ambiente de culto, mas quem pode batizar é só Deus, porque isso vem dos céus. Meus queridos, são apenas alguns apontamentos para ajudar você a preparar a sua aula. Queria falar sobre xenolalia ou xenolalia e também sobre glossolalia ou glossolalia, mas vou falar sobre esse assunto na nossa aula no domingo pela manhã às 10 horas e 30 minutos no Facebook. Meus queridos irmãos, comente aí embaixo deste vídeo, comente o que você está achando, se isso está sendo bom para você, e também compartilhe com a sua igreja, com os seus amigos. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor.